Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos reunidos para compartilharmos conteúdos da nossa Sagrada Torá que sirvam de inspiração e que alimentem as nossas almas para que transformemos esse mundo num mundo melhor, numa moradia para Hashem e para que nós possamos cumprir com o nosso propósito nessa vida, nesse mundo. Hoje, excepcionalmente, eu só poderei ficar para o primeiro segmento da nossa aula. Então, eu falarei um pouquinho mais curto, de forma a poder deixar um tempinho para vocês para formularem perguntas. Então, nós vamos já diretamente para o nosso tema. O tema é uma pergunta. O que é mais importante, a Torá ou as mitzvot? O que é fundamental no judaísmo? O estudo da sabedoria infinita de Deus ou a prática dos preceitos divinos, dos preceitos que se encontram na Torá, os preceitos bíblicos? Essa é uma discussão clássica dos sábios, particularmente no Talmud. Uns defendem a primeira ideia de que o estudo é mais importante, outros defendem a segunda ideia, enfatizam mais a segunda ideia. Então, há um conceito, inclusive, ligado à porção da Torá anterior, porque quando os 12 príncipes das 12 tribos foram trazer oferendas e presentes por ocasião da inauguração do tabernáculo. Em primeiro lugar, Nachshon ben Aminadab, o líder da tribo de Yehudá, ofereceu. Em segundo lugar, foi a tribo de Issachar, liderada por Netanel ben Suar. Vem o comentário clássico Rashi e ele logo responde uma dúvida. Por que Issachar logo depois de Yehudá? Yehudá era a principal tribo. Mas por que Issachar? Então, por dois motivos. O primeiro, ele deu a ideia dos príncipes também trazerem oferendas por ocasião da inauguração do santuário. Esse é o primeiro mérito de Issachar. O segundo mérito é que Issachar estava ligado ao estudo da Torá. Como é sabido que, oficialmente, das 12 tribos, uma tribo não foi escravizada no Egito, porque se ocupava o tempo todo do estudo da Torá e acabou não seguindo a orientação do faraó de se envolver na campanha da construção de um novo país e acabou não sendo escravizado. Então, a tribo de Levi não foi escravizada. Mas extraoficialmente tem uma outra tribo que também não foi escravizada, que é a tribo de Issachar, porque Issachar também se ocupava o tempo todo do estudo da Torá. É interessante que a Torá considera Issachar, apesar de ter sido, em segundo lugar, o príncipe que trouxe as oferendas para a inauguração do pequeno templo, do tabernáculo, a Torá considera como se ele fosse em primeiro lugar, mas na prática, primeiro lugar foi Yehudá. Yehudá, quando se aproximou de Yosef, na abordagem que ele fez a Yosef, ele queria resolver tudo na prática. Yehudá é ligado ao aspecto da continuidade do judaísmo, por isso que é a tribo mais forte, por isso que a tribo subsistiu. Yehudá, quando o patriarca Jacó foi para o Egito, antes dele descer para o Egito, ele pediu ao seu quarto filho, Yehudá, que fosse para o Egito para abrir uma escola. Então, Yehudá está ligado com ações práticas. Issachar está ligado com o estudo. Mais ainda,
O estudo está ligado com a sabedoria infinita de Deus. Como está escrito no Zohar, que a Torá foi extraída da sabedoria infinita de Deus. É a expressão da sabedoria de Hashem. Por outro lado, as mitzvot estão ligadas com a vontade suprema de Deus. O Tânia, o livro básico da Hassidut, explica que apesar do estudo da Torá ser enumerado entre as 613 mitzvot, ou seja, estudar a Torá também é uma mitzvah, apesar disso, explica o Tânia que a única forma de agarrarmos Deus com as duas mãos não é fisicamente, mas envolvendo o nosso intelecto com a sabedoria de Deus, com a sabedoria infinita de Deus. Quando nós ocupamos a nossa mente com a sabedoria de Deus, nós criamos uma união impressionante, uma união incrível. Não há nada comparável a essa união espiritual entre aquele que esteja estudando a Torá e o divino, nada comparável em toda a existência e a realidade maior. Até nos mundos espirituais, não há uma união tão intensa quando uma pessoa está estudando a Torá, está envolvendo a sua mente totalmente com a sabedoria infinita de Deus. Então, por um lado, o Tânia enfatiza que o estudo da Torá é a forma de trazer Deus para esse mundo por meio do intelecto da pessoa, da mente da pessoa. E sabemos que o intelecto e a mente são a parte principal do ser. A alma divina se revela no intelecto. É a parte principal do nosso ser, é a nossa mente, que controla nosso corpo, controla os nossos movimentos e controla toda a nossa vida. Para fazermos algo, primeiro precisamos idealizar com a mente. Depois nós temos que verbalizar com a boca. E depois, finalmente, efetivar por meio da ação prática. Em contraposição, fazermos a vontade de Deus nesse mundo é muito significativo. Por quê? Porque nós estamos atendendo à vontade do Supremo Ser, que não precisa de nada e também não precisa de ninguém. Aquele ser que não precisa de absolutamente nada, ele quer que façamos a vontade dele. O porquê do querer dele não é sondável, não é lógico, não imaginamos o porquê, já que a sabedoria de Deus é infinitamente, a sabedoria de Deus é infinitamente maior que a nossa própria sabedoria, mas a vontade suprema de Deus é incomparavelmente superior à própria sabedoria divina. Quando uma pessoa falece, Deus os livre, a alma vai para o mundo da verdade, para o mundo espiritual, e o que a alma faz lá em cima? Ela estuda a Torá, porque a Torá é algo mais sutil, é um conhecimento, é a atividade mental e intelectual que está mais ligada ao aspecto espiritual. Então, a alma lá em cima, no Gan Eden, no Jardim do Éden, ela estuda a Torá. E também ela reza o tempo todo. A necessidade que a alma tem fora do corpo de estudar a sabedoria infinita de Deus e de orar o tempo todo, glorificando o nome de Deus, é a mesma necessidade que nós, almas dentro de corpos, tem de respirar. Ninguém consegue se imaginar parando de respirar.
A respiração faz parte da atividade contínua da vida. Respirando, nós vivemos. Deus nos livre, o contrário pode ameaçar interromper a vida. A mesma coisa, similarmente, a vida espiritual da alma se faz por meio do estudo da sabedoria infinita de Deus e também da oração. No entanto, nós sabemos que, apesar de existirem condições para a alma adentrar o paraíso, lá existe uma hierarquia no mundo espiritual, apesar disso, e não são todas as almas que conseguem entrar no paraíso. Apesar disso, está escrito que em relação à ressurreição, a vinda dos entes queridos, de uma forma geral, todas as pessoas, salvo raríssimas exceções, têm uma parte no mundo vindouro, e o mundo vindouro, na verdade, que vai começar com a ressurreição, é uma recompensa maior, apesar de ser no mundo físico. Por que a recompensa maior no mundo físico futuramente é maior ainda que a recompensa espiritual quando a alma está fora do corpo? Porque a alma fora do corpo, ela consegue estudar a sabedoria infinita de Deus, ela consegue orar para Deus, ela consegue se elevar muito, muito espiritualmente. Mas a elevação maior, a elevação decisiva, vai ser quando a alma voltar para o corpo. Por que Deus quer que a alma volte para o corpo? Eu não estou me referindo à reencarnação. Reencarnação são faíscas diversas da alma voltando em corpos diferentes. Eu estou falando as faíscas diversas da alma voltando nos mesmos corpos, aqueles que faleceram e se desmancharam e se decompuseram, esses corpos vão voltar a existir. Por que Deus quer que a alma volte futuramente para o corpo por meio da ressurreição? Porque Hashem, que é a bondade infinita e absoluta, quer beneficiar. E quer beneficiar como recompensa por termos cumprido mitzvot, sejam as 613 mitzvot da Torá ou as 7 mitzvot de Bnei Noach. Hashem quer, Deus quer que cumpramos, que atendamos a vontade infinita dele. E, para tanto, ele quer também nos recompensar. Só que as mitzvot não foram entregues à alma humana no mundo espiritual. As mitzvot foram transmitidas por Deus, os preceitos bíblicos, dentro desse mundo, dentro do mundo físico e material. Como alguns dias atrás, nós comemoramos a festa de Shavuot, lembrando-nos de que Hashem se revelou no cume do Monte Sinai há 3.335 anos. E lá ele criou o elo, a conexão com o ser humano enquanto almas dentro de corpos. Esse mundo físico e material foi criado para que pudéssemos cumprir no mundo onde Deus está, pelo menos temporariamente, oculto, para proporcionar o livre-arbítrio, uma certa autonomia em nossa escolha entre os dois caminhos, do bem e do mal. E optando pela sintonia com a vontade de Deus, nós possibilitamos, dentro do plano original divino, que Deus se revele cada vez mais aqui, no mundo físico e material.
por meio de praticarmos as mitzvot, os bíblicos, que são, na verdade, a expressão da vontade infinita de Deus. A conclusão dos sábios no Talmud, em relação a essa pergunta, o que é mais importante? O estudo da Torá ou a prática das mitzvot? E eles chegam à seguinte conclusão: o estudo da Torá que leva à prática das mitzvot. Os dois aspectos estão intrinsecamente estão ligados intimamente, justamente porque o estudo da Torá é para que saibamos cumprir as mitzvot. E as mitzvot são o objetivo maior de estudarmos a Torá. Então, os dois aspectos são importantes, então somente que a prática das mitzvot, em relação à sua recompensa, será enfatizada a partir da ressurreição dos entes queridos. A partir da ressurreição, nós vamos estudar a Torá de uma forma revelada, Deus vai se revelar no mundo, mas ao mesmo tempo nós vamos receber a recompensa pela prática das mitzvot, de termos atendido à vontade infinita de Deus nesse mundo, no mundo físico e material. Por isso, na fase atual, Olam Hazé, no mundo atual, antes da ressurreição, há uma ênfase maior para o estudo da Torá, particularmente aquele estudo que leva à prática, mas futuramente nós vamos ver que a recompensa, que a luz atraída e transmitida por um Deus revelado nesse mundo será infinitamente maior do que a luz alcançada pelo estudo da Torá. E haverá uma ênfase especial na prática das mitzvot, uma vez que nós coincidimos nossa vontade com a vontade infinita de Deus. E isso ocorrerá a qualquer momento, quando nós adentraremos o limiar de uma nova era com a tão almejada revelação de Mashiach. O mundo está ficando totalmente às avessas. O mundo está ficando de cabeça para baixo. Todos os valores estão sendo ultrajados, transgredidos. Histórias horrendas estão ocorrendo não só no Brasil, mas no mundo dito desenvolvido, na América do Norte, na Europa, estão corroendo rapidamente os valores básicos e fundamentais da civilização humana. Mas por que tudo isso, se já alcançamos um grau de desenvolvimento? Então, tudo isso que está ocorrendo presentemente a nível e amplitude mundial é o sintoma, o presságio do desencadear da vinda do Mashiach. Já explicamos aqui anteriormente que o mal, o antagonismo a Deus, está usando todas as suas forças para a batalha final, mesmo que ele sabe que chegará o momento que ele vai ser anulado, vai ter cumprido com a sua missão, vai ser extirpado da terra pela revelação de Deus com o início dessa nova era, que é a era messiânica, com a revelação do justo Mashiach. E nas palavras do Rebbe, do líder máximo da nossa geração, isso deverá ocorrer a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus... Amém. Nós vamos agora abrir o tempo que nos resta para as perguntas e, na medida das possibilidades, procuraremos respondê-las. Uma palavra a vocês, por gentileza, tenham a bondade. Boa noite. Boa noite. Daniel, tudo bem? Quem que vai começar a perguntar?
A minha Eu, Gilvan. perguntinha. Fala, Joedva, fala. Obrigada, Ravi. Obrigada, Daniel. É rapidinho mesmo. Ravi, quando nós ouvimos com atenção os rabinos no YouTube ou em outra rede social qualquer, isso pode ser considerado estudo da Torá? Exato, exatamente. Podemos Se oferecer nós ouvirmos atentamente, o ideal é que nós possamos ver os vídeos mais de uma vez, para reforçarmos a nossa memória, porque não é muito legal nós sabermos de conceitos e logo em seguida esquecermos. Faz parte do estudo da Torá a memorização. Ou seja, estudar a Torá não é uma vez só como uma leitura de um livro, de um jornal ou de um texto qualquer. Não. Estudar a Torá precisa ser feita a atividade intelectual do estudo diversas vezes, revisando o mesmo conteúdo. E aí, então, nós fortalecemos a nossa memória, nós memorizamos o conteúdo do estudo da Torá. Futuramente, com a revelação do Mashiach e com a ressurreição, o ser humano futuramente não esquecerá mais nada. Bastará estudar uma única vez para nunca mais se esquecer. Agora, completando a minha pergunta rapidinho, já que o senhor disse que sim, podemos oferecer esse estudo para a elevação da alma de um ente querido? Claro, mas em geral, quando oferecem um estudo, entram em contato com a edição do vídeo, com os editores, para, por meio de uma contribuição, ou serem lembrados no letreiro, no começo, no final do vídeo, etc. Então, a dedicação do vídeo a uma alma de um ente querido é associada também à prática da tzedakah, de uma contribuição para a própria edição do vídeo. Muito obrigada. Tudo de bom. Daniel, você queria fazer uma pergunta? Oi? Não, só estou acompanhando aqui. Continua. Você tem uma Obrigado. pergunta, Daniel? Não. Eu tenho, Rafa. Alguém tem mais alguma pergunta? Oi. Alguém? Eu tenho. Shalom. Shalom. É o Daniel Siqueira. Sim. Fala, Daniel. Deixa eu te perguntar para o senhor. Você estava falando sobre a vinda de Mashiach, que ele pode acontecer hoje, amanhã, daqui. Essa vinda do Mashiach, ela pode ser antecipada antes da guerra de Gog e Magog, ou realmente depois ou durante, ou daqui 9 anos. Aí isso é uma pergunta meio... Sim, segundo a tradição racídica, tudo que podia acontecer de mal e de assustador já ocorreu. Segundo a tradição racídica, perdeu entender que Mashiach deve chegar a qualquer momento de forma incondicional. Não precisamos mais de condições para que o Mashiach se revele. Então, a tradição racídica é que não depende de absolutamente nada a revelação do Mashiach. Pode realmente ocorrer uma série de eventos, mas não é obrigatória. Então, Mashiach pode, sim, se revelar a qualquer momento. Se vai acontecer dessa forma ou não, não sabemos. Mas, conceitualmente, não depende de nada e Mashiach pode chegar a qualquer momento. Toda Rabá. Tudo de Ravi. bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Ravi Shimon, Oi, que é o Valmir. tudo bem, Valmir? Tudo bom? Eu tenho uma dúvida aqui. jóia? Antigamente eu lia a Torá e fazia anotações na margem e fazia marcações, sublinhava. Eu queria saber se Sim. isso é uma conduta correta ao estudar a Torá ou a gente deve evitar escrever Então, em livro sagrado. tem gente que
concorda com isso e tem gente que discorda. Mas o meio termo é, em vez de você escrever com caneta, escreva com lápis, porque qualquer coisa você pode apagar, tá? Tem gente que faz isso, faz anotações em cima de livros, mas tem gente que não concorda com essa prática. Então, para ser um meio termo, continue com as suas notas, com as suas observações, mas em vez de fazê-lo com caneta, faça com lápis. Muito obrigado, Ravi. Tudo de bom. Ravi, Oi, Ravi, fala, Gilvan. qual a diferença entre Machia e Messias? Mashiach em hebraico, Messias é em português. Mashiach, a tradução de Mashiach não é Messias. Messias é a tradução do nome próprio, Mashiach. Mas Mashiach significa ungido. O rei Saul foi ungido, o rei Davi foi ungido com óleo especial pelo profeta Samuel, e o último descendente do rei Davi, ele também é chamado de ungido, porque ele é descendente direto do rei Davi, que vai assumir a liderança, em particular do povo de Israel e por extensão do mundo inteiro. Então, Mashiach em hebraico vem de Shemen HaMishcha, o óleo da unção. Quando se trata do rei de Israel, é ungido. E quando se trata da forma de bolo, é untada com óleo. Então, Mashiach significa ungido, e a tradução do nome próprio Mashiach é Messias. Ok? Ok, obrigado. Tudo de bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar os minutos que nos restam. Eu, Ivan, Oi, Ivan, tudo jóia? tudo jóia? Eu queria fazer a pergunta a respeito do que o senhor falou, que tem almas que não vão entrar no Gan Eden. Tem almas que é das pessoas que se limpam, que não tem mérito para entrar no Gan Eden, elas ficam num lugar bom, mas não vão para lá? Tipo assim. Na verdade, tem outros lugares bons também no mundo espiritual. Tem lugares, tem níveis anteriores ao Gan Eden. E mesmo no Gan Eden tem níveis diferentes, né? Mas a ressurreição, a luz revelada pela ressurreição é infinitamente maior a qualquer recompensa que a alma possa ter no Gan Eden. A alma mais espetacular que existiu até hoje, ao lado do Mashiach, é a alma de Moshe Rabbeinu, Moisés. E ele está quase batendo com o cucuruto, com a cabeça, no teto do Gan Eden. Ele já chegou no limite do limite do limite. E Moshe também vai ter que ressuscitar. Por quê? Porque a recompensa que será revelada futuramente com a ressurreição e a irradiação da luz de Deus que ocorrerá na ressurreição é infinitamente maior do que a maior de todas as luzes no paraíso, no jardim do Éden espiritual. Obrigado, Moré. Obrigado, Tudo de Ravi. bom. Tudo de bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Boa noite, Rabino. Oi, Nicolas, tudo bem? Tudo bem, Shalom. Rabino, Shalom. eu tenho uma pergunta. No livro de Bereshit, né, Gênesis, fala Sim. sobre, na criação do mundo, a divisão, né, a separação das águas de cima com as águas de baixo. Sim. O que significa isso? Eu nunca entendi direito. Então, estão descobrindo agora que, e tem mais um detalhe, pelo texto, como ele é escrito em hebraico, gramaticalmente se entende que as águas de cima são em volume muito maior do que as águas de baixo, e pela linguagem do texto em hebraico dá a entender que as águas de cima, conforme Urashi explica, o comentarista clássico, elas estão pendentes, elas estão penduradas no firmamento. O que significa isso? E que águas de cima são essas que são em volume muito maior que as águas de baixo? As águas de baixo, elas são os oceanos, e elas são uma quantidade incrível de água. E o que significa as águas de cima? Então, em 1915, caiu um meteoro, caiu na Sibéria, ele pesava 60 mil toneladas, ele fez um rombo, uma cratera na Sibéria.
e ele era feito de H2O congelado, água congelada. E ele era uma casquinha de um cometa. Existe uma região do Sistema Solar que tem mais de 1 bilhão de cometas. E boa parte do universo dos 30 quatrilhões de planetas que existem no universo, boa parte deles é feita de H2O congelada. Então, a quantidade de água que tem no universo, no espaço cósmico, é incomparavelmente superior à quantidade de água que tem no planeta Terra. Então, águas de baixo são as águas do planeta Terra, e águas de cima estão penduradas no firmamento, ou seja, as massas celestes, os planetas que são feitos basicamente de água. Eu dei um pequeno exemplo aqui, mais de 1 bilhão de cometas, não me lembro onde que eles ficam aqui no Sistema Solar, e a casquinha de um desses cometas que passou perto do planeta Terra foi um meteoro que caiu em 1915 na Sibéria, e com 60 mil toneladas de H2O congelado. Ou seja, água congelada é 99,99999% da água do universo, e o 0,0000001% dessa água, uma quantidade ínfima, totalmente ínfima, é a água do planeta Terra. Então, as massas celestes compostas de água congelada são as águas de cima do firmamento, e as águas dos oceanos do planeta Terra são as águas de baixo do firmamento. Obrigado, Rabino. Imagine, mais alguma pergunta, pessoal? Oi, Rava. Oi, Eu sou Edna Maria, tudo bem? Edna Maria Pedro, de Peruíbe. Opa, Tudo bem? Peruíbe, litoral sul. Litoral. Rava, eu quero saber o seguinte, sobre como é? A palavra de Deus vai preencher o mundo como as águas cobrem o mar. Então, Certo. o povo conhecimento é antes do Messias chegar ou é depois? Não, a gente começa a ter um pequeno gostinho, uma pequena, como se fala, degustação com a filosofia racídica, mas a partir da revelação de Mashiach virá um grande conhecimento, e particularmente quando subsequentemente a revelação do Mashiach, logo em seguida, com a ressurreição, Deus, o próprio Criador do mundo, aquele que não tem semblante, não tem cara e não tem corpo, ele há de se revelar no mundo. E aí nós vamos estudar a sabedoria infinita de Deus de uma forma totalmente revelada. Isso significa que a existência, a vida, o mundo estará repleto da sabedoria infinita de Deus. Tá bom, Rafa, obrigado, mas eu quero saber mais uma coisa, se possível. Sim. Meus pais eram muitos bons, eram cristãos, pessoas Sim. boas. Como vai ser, então? Então, a bondade das pessoas é decisiva. Então, Deus leva em consideração tudo isso. Se uma pessoa não teve oportunidade de ser diferente, é porque assim foi o plano divino. Então, Deus vai levar em consideração a honestidade, a bondade, o bom coração e as qualidades de cada ser humano, porque Deus é infinitamente piedoso. Então, aqueles que não conseguiram deixar de seguir certas religiões, etc.,